E hoje, 26 de junho, é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, uma ação covarde, desumana, que infelizmente ainda é cultuada e praticada no Brasil. O repórter João Miyagi conversou com uma vítima dessa violação dos anos de chumbo da ditadura, que relata momentos de horror. Maurice Politi foi preso e torturado física e psicologicamente pela ditadura militar. As torturas eram físicas e psicológicas. A tortura física eram métodos de tortura que existem, infelizmente, até o dia de hoje. Era o chamado pau de arara, a cadeira do dragão, que é uma cadeira de metal que você senta sempre sem roupa e passa uma série de fios elétricos pela cadeira, né? Afogamento, muita paulada, assim, com bastões, com instrumentos vários, né? Mas a tortura não é coisa do passado. Ainda hoje é praticada nas abordagens policiais, nas delegacias, nos presídios, nos hospitais psiquiátricos. Aqui no Brasil, uma lei de 1979 anistiou presos políticos e militares, mesmo aqueles que torturaram e mataram. A impunidade explica a continuidade das torturas ainda hoje. Existe talvez uma não constatação de que aquilo que o Estado realiza também é tortura, do que aquilo que o Estado realiza nas suas funções públicas pode ser configurado como tortura, e existe talvez uma aliança entre os setores, né, de tanto o Poder Judiciário como, enfim, muitas vezes Ministério Público, como os setores do governo. Existe uma certa aliança não dita em realmente relevar essas questões. Eu atribuo isso ao que aconteceu no Brasil, que é essa impunidade que tiveram os agentes do Estado, que praticaram essas violências, essas arbitrariedades contra os presos. O fato deles nunca terem sido punidos, o fato de nunca terem acontecido nada, nem os nomes deles nem serem revelados, faz com que as pessoas hoje que trabalham nos órgãos policiais podem achar também que podem continuar torturando. Hoje é Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. A data foi criada há 22 anos pela Organização das Nações Unidas para combater a tortura praticada pelos órgãos repressivos do poder público. E as penitenciárias são os principais focos de tortura. A gente vê que não existe um compromisso do Estado brasileiro de fiscalizar essas empresas que estão, enfim, administrando essas pessoas que estão presas. Então, a gente vê que essas pessoas estão sendo tratadas muito mais como uma mercadoria, como algo para se dar lucro, do que como, enfim, pessoas tuteladas pelo Estado, né? O Memorial da Resistência, no centro de São Paulo, conta a história da ditadura militar no Brasil. Para os visitantes, a tortura hoje e no passado é inaceitável. Infelizmente existe, né? Até mesmo em escola existe tortura, crianças, né? E isso é muito triste. Inimaginável no mundo, né? Hoje em dia, numa sociedade livre, ainda existe tortura. Em discursos e entrevistas, o presidente Bolsonaro exalta os torturadores e a tortura. Esse posicionamento indica que não será prioridade neste governo o combate a essas violações, acreditam nossos entrevistados. Agora, o governo federal, por exemplo, desmantelou completamente o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um mecanismo que atua, né? Mas, enfim, que tem como função atuar em espaços de privação de liberdade. É lamentável, né? É lamentável. Nós que passamos pelas mãos do coronel, na época era Major Ustra, na Operação Bandeirantes São Paulo, sabemos o que ele fazia, o que ele era, né? E realmente alguém hoje pensar em exaltar uma pessoa dessa é um crime, né? Uma tortura é um crime de lesa humanidade. Então, qualquer pessoa que faz apologia da tortura, como o presidente faz, ele também é responsável por esse crime. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes denunciaram hoje à Procuradoria-Geral da República o desmanche do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura promovido por decreto de Jair Bolsonaro. As entidades também exigem a reintegração dos 11 peritos exonerados pela medida presidencial.
Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.